Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação, conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a ascensão do Senhor aos céus. Temos nesse Evangelho final, a conclusão do Evangelho de Lucas, os desdobramentos do mistério pascal de Cristo. O Evangelho começa narrando o ressuscitado, dizendo a seus discípulos: o Cristo sofrerá, está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Ou seja, a paixão do Senhor, mas a morte, o sofrimento e a morte de Cristo não tem a última palavra. Ele ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E a partir dessa realidade da ressurreição, entra em cena a missão da igreja. Aí então serão anunciados no seu nome a conversão e o perdão dos pecados. A primeira exigência do Evangelho, da evangelização, é a conversão. Jesus também, quando começou seu ministério, disse: o reino de Deus está próximo, convertei-vos, crede no Evangelho. Também a igreja, desde mesmo daquela manhã de Pentecostes, quando Pedro disse: arrependam-se, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, e recebereis o dom do Espírito Santo. E por todos os séculos a igreja anuncia a conversão. Nossa Senhora em Lourdes, as primeiras palavras de Nossa Senhora em Lourdes, aparecendo em 1854, num tempo muito delicado na Europa. Nossa Senhora disse 3 palavras a Bernadette, Santa Bernadette: penitência, penitência, penitência. Penitência no sentido da conversão. Ou seja, as aparições, inclusive da Santa Virgem, na verdade querem relembrar a essência do Evangelho.
a necessidade de voltar-se para Deus, de converter-se. Mas o mais bonito é que a ação evangelizadora convida à conversão, mas ao mesmo tempo anuncia o perdão dos pecados. Quando Deus nos chama, Ele já está de braços abertos para nos perdoar. Isso é tão bonito. O ressuscitado fala dessa sublime missão, inclusive numa perspectiva universal, a todas as nações, começando por Jerusalém. O próprio Cristo realizou, na maioria das vezes, a sua missão circunscrita no território da Palestina, de Israel, com alguma incursão em território pagão. Mas ele entende que a sua missão se destina ao povo de Israel. No entanto, depois da ressurreição de Jesus, os muros do judaísmo são transpostos e o Evangelho começa a ser anunciado a todas as nações, começando sim por Jerusalém, mas a todas as nações. Por que a igreja é chamada católica? Católica significa universal, ela tem uma destinação universal. É por isso que missionários deixam suas terras e vão em missão a países da África, da Ásia, em que a maioria não é católica e tampouco cristã, por causa desse mandato de Jesus, dessa destinação universal da ação evangelizadora da igreja. E muitos são martirizados por anunciar o Evangelho, por testemunhar o nome de Cristo. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Mártir significa testemunha, aquele que testemunha com o próprio sangue. Jesus sabe, no entanto, que os apóstolos estavam ainda temerosos, sentiam medo diante da grandeza da missão, da amplitude da missão. Aí ele diz: vós sereis testemunhas de tudo isso, eu enviarei sobre vós aquele que o meu Pai prometeu. No Antigo Testamento há muitas promessas da parte de Deus, mas dois tipos de promessas são as principais: aquelas profecias chamadas messiânicas, em que Deus promete que enviaria o Messias. Mas há também um outro tipo de profecia no Antigo Testamento muito importante, aquelas profecias acerca do envio do Espírito do Senhor. Tanto que no dia de Pentecostes, quando veio o Espírito Santo em forma de línguas de fogo, e todos começaram a falar das maravilhas de Deus, alguns achavam que os apóstolos, que aquela comunidade nascente estavam como que embriagados. Pedro disse: não, são apenas 9 horas da manhã. Mas aconteceu aquilo que o profeta Joel profetizou: derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Portanto, meus irmãos e irmãs, o cumprimento da promessa. Na leitura dos Atos dos Apóstolos, nosso Senhor fala igualmente desta profecia, desta promessa. Os apóstolos indagaram se seria o momento de restaurar o reino de Israel. Mas Jesus disse: não cabe a vós saber os tempos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós para seres minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra.
vocês receberão o Espírito Santo. João batizou com água, vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Não vos afasteis de Jerusalém, esperai aí a realização da promessa do Pai. Que promessa maravilhosa, que se cumpriu em Pentecostes, e a igreja nunca saiu do cenáculo, meus irmãos e irmãs. Nessa semana, meus irmãos e irmãs, somos chamados a invocar mais o Espírito Santo, preparando-nos para a festa de Pentecostes. Se nós nos preparamos para o Santo Natal, se nos preparamos para a Páscoa, devemos igualmente nos preparar para a festa de Pentecostes, a festa da vinda do Espírito Santo sobre a igreja, fazendo nascer a igreja sobre os apóstolos e Maria, as santas mulheres reunidas no cenáculo, fazendo nascer a igreja. E esse Espírito Santo derramado permanece continuamente com a igreja. O Papa São João Paulo II, num documento sobre o Espírito Santo, ele diz: a igreja nunca saiu do cenáculo. Jesus, meus irmãos e irmãs, tendo sofrido, tendo morrido por amor a nós, tendo ressuscitado, tendo subido ao céu, conforme a solenidade de hoje, a ascensão do Senhor, derrama sobre nós de sua parte e da parte do Pai, o Espírito Santo. Preparemo-nos com muita alegria nesta semana, agradecendo, porque desde o batismo o Espírito Santo passou a habitar no nosso coração. Mas é propósito de Deus que nós sejamos como os apóstolos e Maria no cenáculo, em Pentecostes, cheios do Espírito Santo. Por isso queremos, nesta semana, repetir muitas vezes esta oração, que vamos fazer agora. Coloquemo-nos de pé para rezarmos juntos e oxalá rezemos até mesmo mais de uma vez ao dia, se pudéssemos rezar 7 vezes, referente aos dons do Espírito Santo, o número de perfeição, o número 7, essa belíssima oração da igreja: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém.